Começa agora JE Entrevista, programa Fala Prefeito Especial. Oferecimento Auto Posto Alasca, 29 anos de bons serviços. Abasteça o seu carro acima de 20 litros no Auto Posto Alasca e ganhe o seu exemplar do Jornal da Economia. Estelcom, soluções em segurança. SR Madeiras. Deguste Artes, a arte de comer bem. Parceiros, Produtora Mais Imagem e Rádio Coluna FM 87,5, a rádio de São Roque. A entrevista ao vivo com o prefeito eleito Daniel de Oliveira Costa. Também nosso agradecimento aos patrocinadores aqui do nosso programa: o Auto Posto Alasca, 29 anos de bons serviços, Estelcom Segurança, SR Madeiras, Deguste Artes, a arte de comer bem. Também os nossos parceiros, a Produtora Mais Imagem, Rádio Coluna FM 87,5. Rodolfo de Luca, mais uma pergunta. Esse bloco ia ser um pouco mais extenso. Então vamos nessa. É assim, Daniel, a gente está vendo que nós vamos ter aí, em 2, 3 anos, mais umas 200, 300 casas do centro da cidade. Como é que a gente vai administrar isso em relação ao trânsito? Como é que a gente vê que cidades vizinhas crescendo muito com a criação, desbravando com novas avenidas? Existe no seu governo alguma coisa com relação a essa criação de novas avenidas? E o trânsito da cidade? Nós vamos ter aí essa quantidade enorme de casas que estão aparecendo. Como é que fica? Rodolfo, quer completar a sua pergunta em relação ao número de casas? Aquela região também do Morro da Serrinha, perto do Quebec, né? Também nós temos aí outros condomínios aparecendo. Avenida Brasil vai ter um condomínio Brasil, também ali no Santo Antônio, enfim, vários condomínios aparecendo, né? Como dar condição também social em relação a esses condomínios, em relação a essas moradias e essas pessoas que estão chegando em São Roque? Então, vamos fazer um paralelo aí. Quando o nosso corpo entope algumas veias, o que acontece conosco? Nós infartamos. Nosso trânsito está infartado. Nós temos que abrir, e nós não temos como fazer um anel em São Roque. Nós temos uma artéria. Essa artéria inicia-se no Tabuão e se finaliza no Guaçu. Enquanto nós não abrirmos do final da Marginal até o Guaçu, e não ali onde é o portal, porque ainda continuamos engargalados ali, é lá na frente, nós vamos ter problema aqui para a cidade. Então, o que não é que eu acho, a única saída, e nós já estamos projetando aquela avenida, já é uma verba do PAC também, talvez não venha em pouquíssimo tempo, mas vamos buscar para ver se vem esse ano que vem ainda, é a abertura da Marginal até lá na frente, num novo modelo, com ciclovia, etc., um negócio iluminado, bem bonito e tal. E, paralelamente a isso, você vai fazer as aberturas das pequenas vias, e são as veinhas menores. Todo Flórida, todo Santo Antônio, todo Bandeirantes, abrindo e saindo lá embaixo na Marginal, consequentemente, não congestiona a 3 de Maio, que congestiona a Avenida Brasil, que congestiona o Largo dos Mendes, que congestiona o centro. Então, o problema está na nossa veia mestra, que é a Marginal. Você tem que abrir a Marginal e abrir as outras vias, consequentemente, você não vai jogar todo mundo aqui perto do objetivo e etc. Porque todas as nossas escolas, nós dependemos de pegar essas vias, né? Colégio Barão, tudo escola particular, pais com carros, CD, Colégio São Roque, escola cooperativa, etc. E vai por aí afora. Então, todo mundo, horário de meio-dia, horário de 5 horas da tarde, ali não dá para andar. Aí vem, num efeito cascata, também congestionando aqui para cima. Então, abertura de novas não é que eu desejo, é que precisa, a nossa cidade tem que abrir aquela avenida. Ok, Rodolfo? Certinho? Beleza. Aguilar Lopes, a sua pergunta, Jornal da Economia. Daniel, além de servidores públicos, sabemos que os vereadores são fundamentais na administração pública. O que o senhor espera desses vereadores eleitos? Eu espero que eles estejam comigo. Não. Ontem uma pessoa... Não pode só dizer amém também, né? Não, com certeza, mas é justamente isso que eu vou falar. Foram palavras simples, mas de sabedoria. Vamos comparar o vereador como o nosso alimento do dia a dia. Se você coloca sal demais,
você não consegue comer, te faz mal. Se você colocar de menos, também fica ruim, você também não consegue comer. Então, no ponto certo, a oposição, ela se faz necessária até para a gente, muitas vezes, que não somos o dono da verdade, enxergarmos, de repente, uma coisa que nós não estávamos enxergando. Mas tem que ter uma dose equilibrada, porque senão também destempera, né? Pode ter oposição? Eu acho que deve ter oposição. Mas uma oposição inteligente e consciente, pensando sempre de que a nossa família, que não está aqui, que está do lado de fora, é o maior prejudicado se você fizer simplesmente uma oposição incalculada, sem pensar. De outro lado, a unanimidade, todos aqui já ouviram falar, é burra. Então, quero ser questionado, quero ter oposição, mas eu vou lutar para conquistar aquele ponto de vista. Se de repente for vencido, paciência. É isso. Satisfeito, Aguilar? Eric Rodrigues, a sua pergunta? Eu quero falar um pouco de turismo. Muitos eventos turísticos de São Roque, que é conhecido como uma estância turística, já fazem parte de um calendário oficial e são famosos. Eu queria saber se você acha que essa área do turismo merece algum tipo de investimento extra que ainda não foi feito. E eu vou linkar com outra coisa, mesmo a FIFA já tendo confirmado que não vai ter Copa das Confederações em São Paulo, eles afirmam que em 2014 a Copa vai estar vai ser realizada no estádio do Corinthians. Eu queria saber se a cidade, se você tem algum projeto para que a cidade usufrua desse movimento que São Paulo vai ter e que traga para São Roque. Qual foi a primeira pergunta mesmo? Desculpa. Tá. Isso aí. Isso vendo como cidadão do lado de fora, eu acho que pouco investimento foi feito com os recursos que vêm para o turismo. Eu tenho certeza que o recurso que vem é razoável. Ele, se tivesse sido investido na sua totalidade para a infraestrutura voltada para o turismo, nós estaríamos anos-luz na frente do que estamos hoje. Esse ano, a previsão orçamentária é de 4 milhões e 200, é muito dinheiro, daria para ter feito todos os portais, porque há mais de 20 anos nós somos instância turística. Sobre o evento esportivo, Copa do Mundo, um evento mundial, nós já temos um trabalho que nós vamos criar um folder, utilizando todas as pessoas de interesse voltado para o turismo, que estarão dentro desse folder, estaremos distribuindo nos consulados e também na sede das confederações que virão para a Copa do Mundo. Então, com certeza, é uma ação. Se vai dar o resultado que a gente espera, depende da gente, depende de um contexto de uma economia mundial e etc. Mas, o ano que vem, nós já temos um trabalho voltado para esse sentido. Além de um trabalho físico, presença dentro dos locais aonde vão ser realizados esses jogos. Por exemplo, no estádio do Corinthians. São Paulo é uma cidade turística, mas, de repente, nós podemos agregar um valor também no pacote que eles oferecerão por lá. E isso a gente já vem fazendo. E você falou uma outra situação também aí que eu não sei se eu... só essas duas. Então... Daniel, o que o pessoal fala com relação à Copa do Mundo é que seria fundamental que existisse um centro de treinamento. E São Roque não tem esse centro de treinamento. Existe possibilidade de que até a chegada da Copa do Mundo, nós teremos um grupo, provavelmente em São Paulo, esse grupo são 4 seleções, para que uma dessas viesse fazer o seu treinamento aqui em São Roque, seria essencial que tivesse um centro de treinamento. Sem isso ninguém vai vir. Não há, eu posso me comprometer com aquilo que é no meu limite. Isso não dependeria de mim, é iniciativa privada. Se viesse alguma coisa nesse sentido, aí demandaria outras conversas e dizer assim, na minha opinião, não há essa possibilidade. Eu vejo o Itu hoje muito mais preparada do que São Roque, ainda preocupada de não ter estrutura para fazer. Só no estádio Novelli Júnior foi investido lá 4 milhões e meio, adequou, colocou uma estrutura legal.
e ele ainda se preocupa de não ter estrutura para atender quem venha de fora. Falando de estádio, e o nosso estádio municipal? Vai bem, obrigado. Vai bem? Vai bem, Daniel? Vai bem, né? Temos que cuidar, abrir um pouquinho mais, ter mais atividades esportivas. Acho que entendo onde você quer chegar, não servir de estacionamento, mas nós temos ali um problema seríssimo. O evento Expo São Roque é um evento muito bom para a cidade também, e não tem infraestrutura para estar recebendo esses veículos. Enquanto não sair essa base ali na entrada, que é o Parque do Goianã, que a gente vislumbra essa estrutura para atender essa demanda aqui, depois ter também veículos de menor porte, pequenos veículos trazendo para cá, enquanto nós não tivermos isso, ali talvez tenha ainda que servir de estacionamento para essa festa. Mas o rodeio agora tem outro local, né? Mas seria o estacionamento, que acho que é o que vocês não gostam, que eu também não gosto, mas assim, de bate-pronto não dá para prometer que não vai ter, entendeu? Já se cogitou de fazer uma troca de ali não ser mais um estádio? A gente corre esse risco com você? Não, risco de nada, porque exclusivamente tudo que eu fizer na administração pública, eu não estou fazendo em cima do que é meu, eu não sou prefeito, eu estou prefeito. O Daniel passa e a cidade continua. Então eu não tenho o direito de comprometer um estádio daquele com um projeto de desejo meu. Agora, na medida que a sociedade se organiza, podemos usar esse espaço que é nosso e discutir um problema que é comum a todos, e a maioria disser que ali não vai ser, aí nós vamos ver o que nós vamos fazer. Mas, assim como a mudança do centro, eu não tenho o poder, não tenho o direito de dizer o que é melhor e o que não é. As pessoas que estão ali, quem entende do problema é quem tem. Tá bom? Muito bem, vamos encerrando agora esse bloco que tem a presença da mídia. A mídia continua por aqui, que no próximo bloco o público pergunta para o Daniel, e também a mídia pode interferir, pode fazer pergunta, tá certo? Falamos para você em nome de Alto Posto Alasca, 29 anos de bons serviços, Estel com segurança, SR Madeiras e Deguste Artes, a arte de comer bem. Vamos a um rápido intervalo, já a gente volta com a participação do público perguntando para o Daniel. Veículos de menor porte que consiga chegar nessas localidades aonde a população hoje não é atendida. Renovação de frota é uma sugestão, mas aí a empresa também tem que ter seu planejamento. Porém, nós não vamos deixar de cuidar para que o serviço chegue a atender as necessidades da população. Mas entendemos que essa ampliação de frota com veículos de menor porte e fazendo um alcance em dias e horários que hoje não tem, com certeza nós já teremos assim um grau de satisfação muito maior do que o que tem hoje. E agora que a Expresso Regional foi negociada e é uma outra empresa que está prestando serviço, eu acredito que isso também vai fazer com que a população sinta essa mudança. Graças a Deus que aconteceu agora, né? Porque senão ia sobrar para mim também na gestão para frente. Em cima disso, rodoviária e os pontos dos ônibus na cidade, que também é uma reclamação constante. Sobre o que é a rodoviária? Qual é o seu projeto para a rodoviária? A rodoviária está sendo reformada dentro do nosso plano, do nosso projeto. A rodoviária, o municipal não sai dali, ele continua ali, mas no médio prazo o intermunicipal, que é o de fora, sai dali para uma outra localidade, exemplo, Iguaçu, Marmeleiro, uma região mais distante do centro, né? Mais uma conexão entre um e outro, como é o modelo de Sorocaba. Então, o municipal num lugar e o intermunicipal num outro lugar. Até para desovar um pouco o trânsito, agora ali com a construção de mais um supermercado ao lado, realmente em alguns horários ali a coisa vai pegar.
Então, a ideia, basicamente, é isso daí. Mantém aquele terminal e deixa ele exclusivamente para o municipal. Só aproveitando o gancho, Daniel, em relação ao trânsito de São Roque também, que é bem complicado, e sinalização, né? Nem todas as ruas são bem sinalizadas, a gente tem geralmente muita confusão no trânsito. Tem algum projeto para o trânsito da cidade? Sem dúvida nenhuma, mudanças de vias de mão, tem aí um projeto bastante simples e objetivo, né? Nós estamos ouvindo já taxistas, por que não os taxistas? São as pessoas que mais dependem do trânsito para a sobrevivência. Então, tudo de uma maneira bem caipira, né? Bem simples, mas com bastante critério técnico também. Então, placas de sinalização que atendam às necessidades de um turista que virá, um turista de fora do Brasil, com toda certeza, e realmente fazer com que a sociedade participe dessa mudança dessas vias de mão. Muito bem, vamos seguir com a pergunta do público. Próximo a perguntar. Boa noite, Daniel. Meu nome é Edenilson. Boa noite, imprensa escrita, imprensa falada. Boa noite, Carlos Melo. Parabéns pelo evento. Obrigado. Daniel, a pergunta que eu queria direcionar a Vossa Excelência é o seguinte. Primeiramente, uma consideração. A atual gestão que já está saindo é contra a instalação do trem que liga até Sorocaba, né? Já no quesito transporte. Mas é a favor de um trem que está lá em Mairim, que enferrujando lá, que custou 3,5 milhões, né? Certo? Se tiver alguém aí depois para rebater, que fique à vontade, né? Inclusive, gostaria de pegar e deixar claro que gostaria que fosse explicado depois de onde que veio esse dinheiro, da onde veio, de quem partiu, entendeu? Quem aprovou esse projeto, entendeu? E se você pretende pegar e dar continuidade nesse projeto, que, ao meu ponto de vista, é inviável. Vai anotando aí. Outra coisa, sobre a oposição, pelo menos eu, na qualidade de cidadão, espero que, se houver oposição dentro dessa casa, seja uma oposição responsável, uma oposição justa, visando os anseios da sociedade, não para atender os seus anseios, certo? Que o seu poder ele é transitório, ele não é vitalício, tanto que Vossa Excelência está aí hoje, certo? Gostaria que você falasse um pouco sobre as parcerias, sobre a Sabesp, que foi renovado o contrato e o bairro onde eu moro não dispõe de rede de esgoto, porque você anda pelo centro da cidade, parece que o centro da cidade foi esculpido pelos anjos de Deus, mas você vai para o bairro, parece que o Bin Laden se ressuscitou e soltou o míssil lá, né? Certo? E sobre a especulação que houve dentro dessa casa aqui sobre a extinção da CIP, ou seja, acabar com o custeio de iluminação pública, que foi criado por essa casa de leis, aprovado, entendeu? E estão falando em pegar e extinguir a mesma para pegar e pressionar o seu governo, certo? Ou seja, quem pagou por um serviço que não tem, pagou, não vai ter seu dinheiro devolvido, etc. E que você falasse um pouco sobre os contratos, entendeu? Que estão em vigor, se vai ser analisado, etc. Qual é o seu ponto de vista em relação a isso? Eu vou anotar tudo, Daniel. Que pergunta? Deu. Né? Boa noite, Ednilson. Prazer em responder você. Bom, vamos começar pelo trem. Sobre o trem, eu não tenho muito a falar, muito mais do que você, como cidadão comum, que é o que sou, o que fui durante o período de todo esse projeto. Se teve projeto ou não, nós não sabemos, não tivemos essa informação. E detalhes sobre a questão legal ou não, olhando do lado de fora, nós vemos que não tinha previsão orçamentária para a aquisição da mesma. Mas, o que eu posso te dizer? Passou-se um tempo. De que maneira que isso está hoje, se existe legalidade ou não, eu não sei. Caso haja legalidade para que a gente dê uma finalidade para essa Maria Fumaça, com certeza faremos. Caso a gente não encontre legalidade, que é o que eu imagino, eu não tenho o que fazer e eu não tenho o que explicar. Tá?
até porque não fui eu que adquiri. Se vier legal, vamos tentar desenvolver o projeto. Se não vier legal, não tenho o que fazer, não é questão de querer ou não querer. Isso é público, não tenho como mentir para uma cidade toda. Se tiver legalidade, continua. Sobre parceria com o Sabesp, eu fiz a minha campanha, você sabe muito bem, no corpo a corpo, no casa a casa, no bairro a bairro. E a Campininha é um bairro que a gente tem assim, uma preocupação muito grande, porque foram várias promessas de várias campanhas e absolutamente nada foi feito em resposta aos votos que tiveram, e mesmo que não tivesse tido, porque prefeito é da cidade toda. Preocupado com isso, eu, o vereador João Paulo, que é meu vice hoje, mais o Digão, tivemos lá em Botucatu conversando com a superintendência da Sabesp, e se o João Paulo estivesse aqui, ele poderia responder que a grande preocupação nossa, porque foi uma promessa nossa de abraçar essa causa do saneamento ali na Campininha, nós fomos lá. E o que nós sentimos? Existe uma nova direção, um novo comando, Pardini, o nome da pessoa, extremamente aberta, flexível, e nós fizemos alguns questionamentos e saímos de lá bastante satisfeitos. Se nós vamos conseguir realmente efetivar tudo isso, depende da boa vontade dele e depende do nosso empenho. O nosso empenho está no nosso alcance, nós vamos estar buscando para que as coisas aconteçam. O que nós sugerimos a ele? Que mude o cronograma de obras e que contemple a Campininha num prazo mais curto do que eles prevêem. E eles falaram que existe essa possibilidade, existe essa flexibilidade, desde que a prefeitura seja uma parceira também na condução desse projeto. Então, isso foi hoje, cheguei de lá e vim direto para cá e voltei bastante contente, porque entendo que é uma prioridade para vocês. Extinção da CIP. É uma surpresa estar ouvindo você falar sobre isso, eu não sabia, e acredito que as pessoas que fazem parte hoje dessa casa terão responsabilidades suficientes para não permitir que isso aconteça, e espero que seja só uma fumacinha, que não seja realmente uma coisa verdadeira. Sobre os contratos, nós elaboramos um questionário, que é a nossa forma de estar fazendo a transição nossa hoje. Foi uma opção que eu fiz, de não fazer uma transição de presença física, até para não constranger pessoas que estão lá trabalhando, que são pessoas decentes, e que poderiam se sentir constrangidos de eu estar com essa equipe lá dentro. Então, o modelo que a gente adotou, por experiência de outros municípios, tudo aquilo que poderia nos trazer consequências negativas, nós colocamos isso tudo dentro de um questionário, e os contratos, todos, nós estamos pedindo dentro desse questionário. Então, hoje eu não tenho condições de te responder efetivamente. Se você me perguntar sobre o contrato de uma terceirização de qualquer coisa, eu não tenho condições de te responder, porque eu não recebi ainda esses contratos via a Prefeitura de São Roque. Mas há uma preocupação, e eu tenho que ver em que situação que estão, mas acredito e tenho, assim, nós temos um histórico de passado, que o prefeito vai passar toda essa situação para nós em boas condições. Muito bem, vamos agora